Bom dia, sétimo ano. Vamos fazer a correção da página 49 da região Nordeste? Então vamos lá. Que estratégias foram adotadas pela Sudene para promover o desenvolvimento industrial na região Nordeste? Bom, a Sudene atuou basicamente nos setores industrial, agropecuário e mineral, realizando obras de infraestrutura e financiando vários projetos de desenvolvimento. Para isso, promoveu a redução, a isenção de impostos para as empresas que quisessem investir no Nordeste. 2. Cite as principais atividades econômicas do Nordeste brasileiro de acordo com suas sub-regiões. Bom, meio norte é extrativismo da carnaúba e do babaçu, algodão e soja. Agreste, café, algodão, sisal, gêneros alimentícios e gado leiteiro. No sertão, algodão, soja, floricultura, caprinos, extrativismo vegetal. Zona da Mata, agroindústria, canavieira, distritos industriais. 3. Observe o gráfico e, em seguida, analise os dados apresentados em relação à região Nordeste. Em que consiste o gráfico? Bom, o gráfico consiste na evolução das taxas de mortalidade infantil no Brasil e das grandes regiões entre 1930 e 2016. B. Explique a evolução das taxas de mortalidade infantil da região Nordeste em relação ao Brasil. O Nordeste, ao lado do Norte, à exceção do ano de 1930 e 2016, sempre foi a região que apresentou a mais alta taxa de mortalidade infantil no Brasil, sempre acima da média nacional. Ao mesmo tempo, foi a região que observou a mais acentuada queda nessas taxas nesse período. Mesmo assim, na atualidade, a taxa de mortalidade infantil do Nordeste é mais elevada que a média nacional, que é de 13,3 por mil nascidos vivos. C. Em apenas 2 ocasiões, a taxa de mortalidade infantil do Nordeste não foi a maior. Nós acabamos de falar, né? Em 1930 e em 2016. Ela foi superada pela região Norte. D. Em sua opinião, o que explica as elevadas taxas de mortalidade infantil do Nordeste, bem como sua queda nos últimos anos? Bom, a mortalidade infantil está relacionada à falta de políticas públicas adequadas de saúde, educação e renda. O déficit nos serviços de saneamento é um importante fator, já que a diarreia é uma das maiores causas mortes de criança. O Nordeste, como vimos, apresenta carência na infraestrutura de saneamento e acesso à água boa, de qualidade, nesse caso pela escassez hídrica, porque lá a água falta muito. No entanto, o desenvolvimento do Nordeste tem reduzido as desigualdades regionais, o que se refletiu nos últimos anos na queda da taxa de mortalidade infantil, mas ainda não no nível desejado. Bom, agora nós vamos para capítulo 12, região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela tem o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Brasília, que é onde está a capital do Brasil, né? E essa região Centro-Oeste, ela ocupa uma área que corresponde a quase 19% do nosso território brasileiro. Apesar de grande extensão, é uma região pouco povoada. Lá nós tivemos o desbravamento dos bandeirantes, que procuravam pedras e metais preciosos. Essa região só foi ocupada mais efetivamente em 1960, quando construiu Brasília. Na página 52, paisagens naturais, características físicas dessa região. Além das planícies alagadas do Pantanal, a região Centro-Oeste reúne planaltos, chapadas e depressões. Trata-se de uma região rica em recursos naturais. Entretanto, o aproveitamento inadequado desses recursos, sobretudo do solo e das águas,
tem ameaçado o equilíbrio ecológico dessa região. O relevo. As unidades de relevo da região centro-oeste se apresentam em diversas altitudes, resultantes da ação dos fatores climáticos sobre rochas de diferentes graus de resistência, por causa das extensas pastagens naturais. Algumas áreas da planície são aproveitadas para a criação de gado. Já os topos das áreas do Planalto são adequados a atividades agrícolas como produção de soja, trigo, arroz e milho. Aqui nós temos o mapa das unidades de relevo. Vocês vão observar o mapa e vão responder abaixo. Planaltos. Como são os planaltos dessa região? Os planaltos e chapadas dos Parecis constituem o divisor de águas da região hidrográficas amazônica e do Paraguai. Nesses planaltos destacam-se as serras do Roncador, do Daniel e de Tapirapuã. As formações antigas que sofreram intempéries originaram as chapadas, muito procuradas pelos turistas. São exemplos da Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, que faz parte dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, e a dos Veadeiros, em Goiás, nos planaltos e Serra de Goiás, Minas, que são formadas por rochas cristalinas. A Serra da Bodoquena e o Maciço de Urucum, o qual é conhecido por suas reservas minerais, destacam-se nas serras residuais do Alto Paraguai. Essa unidade de relevo foi formada com os dobramentos em rochas sedimentares, que são o arenito e o calcário, as quais sofreram erosão intensa, gerando formas de relevo mais ou menos paralelas uma das outras. Depressões. As depressões da região centro-oeste se localizam em sua maioria entre planaltos e serras da região. Em grande parte, elas são formadas por rochas cristalinas e se caracterizam por relevos quase planos ou arredondados, e altitudes bastante baixas, entre 100 e 400 metros. Algumas depressões, como a Araguaia e a do Tocantins, acompanham os vales de importantes rios da região de mesmo nome. Destacam-se também as depressões Cuiabana, do Alto Paraguai, Guaporé e Marginal Sul Amazônica. A cidade de Cuiabá, uma das mais quentes do país, situa-se na depressão Cuiabana. Muitos estudiosos afirmam que esse fator e a dinâmica dos ventos acentuam a sensação de calor nessa região. Planícies. Na planície do rio Araguaia, situado no centro da depressão Araguaia, está situada a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Trata-se de uma área plana, com altitudes de até 200 metros, constituída de sedimentos recentes. Lembre-se de que, em termos geológicos, a palavra recente pode significar alguns milhões de anos. A planície e o Pantanal Mato Grossense corresponde a uma extensa área de deposição de sedimentos recentes, trazido pelos rios da bacia do Rio Paraguai, que avança em direção à Bolívia e ao Paraguai. É composto dos sedimentos argilosos e arenosos, e as altitudes médias variam entre 100 e 150 metros. Apesar do nome, essa planície não é um grande pântano, apenas alguns trechos ficam inundados, tanto na estação das secas, de abril a setembro, quanto na estação das cheias, de outubro a março. Aqui na página 54, nós temos climas. E nós temos um desenho sobre as baías, cordilheiras, vazantes dessa região. A maior parte da região centro-oeste se situa na zona tropical. O clima da região é influenciado por alguns fatores, entre eles a latitude, pela ampla extensão do território no sentido norte-sul. O fato de essa região estar localizada no interior do continente, com reduzida influência da maritimidade, que é responsável pela grande amplitude térmica ao longo de um dia. As massas de ar que variam conforme a estação do ano, a massa de ar tropical continental deixa o clima mais seco entre abril e agosto, e as massas de ar equatorial tropical atlântica que atuam entre setembro e março, levando umidade para a região. Os principais tipos de clima da região centro-oeste são
equatorial úmido, tropical, tropical continental e tropical de altitude. Então, o equatorial úmido é o quê? Ele é predominantemente do norte do Mato Grosso e caracteriza-se por chuvas intensas com temperaturas elevadas durante o ano. O tropical predomina na maior parte da região centro-oeste, com duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. A tropical de altitude, predominante nas regiões mais elevadas, como o sul do Mato Grosso e do sul e do sudeste de Goiás, onde as temperaturas são mais amenas. Aqui tem um mapa e com base na informação de vocês vão pintar essas regiões conforme o clima e depois vão pintar também aqui, olha, na legenda. Só não pode pintar de azul, porque azul é água. Hidrografia. Em geral, o relevo da região centro-oeste apresenta muitas nascentes e cursos de água. Tal fato promove um interessante fenômeno denominado águas emendadas, no qual surgem as nascentes dos rios de duas bacias hidrográficas distintas, que depois seguem para direções diferentes. Então, nós temos aqui nesse mapa a região hidrográfica amazônica, a hidrográfica do Paraguai, do Paraná, de São Francisco e Tocantins e Araguaia. Aqui, na página 56, a gente vê a vegetação original. A vegetação da região centro-oeste vem sendo alterada principalmente por projetos agropecuários pela exportação da madeira. Originalmente, a região era coberta por extensas formações arbustivas herbáceas e por densas florestas. Na atualidade, há reduzidos agrupamentos florestais e uma vegetação descaracterizada pela ação humana. Então, aqui a gente vê as partes que foram desmatadas de cerrado. Hoje, o que mais tem nessa região é o cerrado. O restante, ela está sendo destruída. O cerrado, originalmente, é a maior parte do centro-oeste. Era ocupada pelo cerrado, formação vegetal típica, clima tropical continental, predominante nessa região. Ela caracteriza por árvores de pequeno porte, com tronco e cascas grossas, e galhos retorcidos e folhas duras. Tudo isso serve, gente, para que essa vegetação, ela tem raízes longas também. Para que isso serve? Serve para que quando haja incêndio, por ela ter uma resistência maior, ela não pegue fogo e ela se mantenha a umidade e não deixar esse fogo alastrar. Infelizmente, eles estão acabando com essa vegetação. E aí fica à mercê dos incêndios. Esses locais, atualmente, a gente tem visto muito no jornal, áreas que estão queimando constantemente por conta desse desmatamento. E aí eles estão extraindo essas árvores e elas acabam não ajudando eles a conciliar esses incêndios. Em locais onde o solo é mais fértil, a vegetação se apresenta mais densa, com árvores mais altas. Nessas áreas, a vegetação é chamada de cerradão. Nos vales dos rios que cortam a área ocupada pelo cerrado, a umidade é maior e que permite a formação de florestas denominadas matas de galerias e matas ciliares. No cerrado, há ainda as veredas, áreas úmidas onde se desenvolve os buritis. Aqui tem uma foto do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás. Aí mostra aqui porque as queimadas naturais também são chamadas de fogo de raio. Elas são denominadas com esse nome porque elas são provocadas por raios na estação chuvosa, que ocorre em setembro e maio, ok? Olha, pessoal, assim a gente termina essa aula. Na próxima aula a gente dá continuidade ao capítulo, ok? Tchau, espero que vocês estejam entendendo.